Ele nem desconfiou. Pega! Que golaço! Ei! Enquanto meu marido gritava gol na sala, vibrando com a seleção brasileira, outra coisa acontecia bem diante dos nossos olhos. Só que em silêncio. O melhor amigo dele não dizia uma palavra, mas me chamava de um jeito que ninguém via. Ei, mulher, você é linda. Quando senti aquilo pela primeira vez, percebi que algo dentro de mim já tinha mudado, e não havia mais volta. Assista até o último segundo. Você não vai acreditar no desfecho disso tudo. Oi, me chamo Bianca, tenho 34 anos. E até aquele domingo eu acreditava que conhecia todos os limites da minha própria casa. Quando lembro daquele dia, ainda sinto o peso das palavras que ouvi na noite anterior. Eu pedi para o Lopes não trazer ninguém. Ele insistiu. Disse que era domingo, que era jogo da seleção, que a casa também era dele. Eu cedi, mas por dentro algo já estava inquieto. Quando a campainha tocou e Marcelão entrou, eu não esperava sentir nada. Era só o melhor amigo do meu marido, amigo de infância, quase parte da família. Mas no primeiro olhar, algo me atravessou. Não foi físico, foi silêncio. Um reconhecimento estranho. Eu rapidamente baixei os olhos, tentando organizar meus próprios pensamentos. Ele também ficou na dele, educado, contido, sentado ao lado do Lopes no sofá. A televisão alta, cervejas abrindo, risadas espalhadas pela sala. Eu circulava entre cozinha e sala fingindo naturalidade. Mas sempre que voltava, sentia aquele olhar discreto me acompanhando. Não invasivo, apenas presente. E era isso que me desarmava. Ele não falava nada fora do comum. Não se aproximava além do necessário. Mas existia uma tensão invisível que eu nunca tinha experimentado antes. Talvez fosse carência. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse só o reflexo de uma discussão mal resolvida da noite anterior. Eu repetia para mim mesma que era impressão, que era imaginação minha. Só que, toda vez que meu marido gritava "gol", vibrando e pulando do sofá, eu sentia que havia um outro jogo acontecendo. Um jogo silencioso, feito de pausas e respirações contidas. Depois daquele dia, tudo começou a mudar. Depois daquele domingo, o silêncio ganhou peso dentro de mim. Marcelão começou a aparecer com mais frequência, sempre com a desculpa de rever o amigo de infância. Lopes não via problema algum. Confiava nele de olhos fechados. Eu, por outro lado, comecei a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Quando ele chegava, cumprimentava meu marido com firmeza, e a mim com um olhar demorado demais para ser acaso. Nada explícito, nada que pudesse ser apontado. Mas havia algo ali, uma conversa muda que só existia quando nossos olhos se encontravam, e eu sentia meu coração reagir antes da razão. Só um recado rápido antes de continuar. Se você curte histórias assim, deixa seu like e se inscreve no canal Confissões e Desejos. Isso ajuda muito o canal. Agora sim, seguimos. Eu tentava manter distância, me ocupava na cozinha, organizava coisas que nem precisavam ser organizadas. Só que quanto mais eu fugia, mais eu pensava. E quando escrevi sobre isso dias depois, percebi que o que me atraía não era ele. Era a sensação de ser vista, algo que eu já não sentia há muito tempo. Lopes continuava o mesmo, seguro, dominante, dono da última palavra. Às vezes repetia que ali quem mandava era ele, e eu ficava quieta. Mas dentro de mim, alguma coisa começava a questionar esse silêncio que eu havia aprendido a aceitar. Talvez eu não estivesse buscando outra pessoa. Talvez estivesse buscando a mim mesma. Naquela noite específica, a seleção jogava de novo. As risadas se misturavam ao som da televisão. As latas se acumulavam sobre a mesa. E pouco a pouco, meu marido foi ficando mais alto, mais eufórico.
até que o cansaço venceu. Ele apagou no sofá, sentado, com a cabeça caída para o lado. Foi então que o silêncio ficou ensurdecedor. Marcelão não disse nada, apenas me olhou de um jeito diferente, como se perguntasse algo sem usar palavras. E eu senti que estava prestes a atravessar uma linha invisível. Eu poderia dizer que foi impulso, mas não foi. Foi escolha. Quando percebi que Lopes dormia profundamente no sofá, a casa ficou envolvida por um silêncio denso. Marcelão se levantou devagar, como quem respeita um território sagrado. Nossos olhos se encontraram mais uma vez, e naquele instante eu soube que estava decidindo algo que mudaria minha história. Não houve pressa, apenas passos contidos pelo corredor. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ecoasse pela casa. Quando fechei a porta do quarto, senti minhas mãos tremerem. Eu nunca tinha atravessado aquele limite. E, ainda assim, era como se parte de mim estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Ele se aproximou devagar, como quem pede permissão sem usar palavras. O ar ficou pesado, carregado de tudo o que não foi dito nas semanas anteriores. Quando seus dedos tocaram minha cintura, senti um arrepio subir pela pele. Não era apenas desejo. Era a sensação de ser escolhida, de ser olhada como mulher e não como parte da mobília da sala. Nos beijamos com intensidade contida, como se cada segundo fosse roubado do tempo. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E pela primeira vez em muito tempo, não estava obedecendo, estava decidindo. Quando me entreguei, foi menos sobre o corpo e mais sobre o grito silencioso que eu guardava dentro de mim há anos. Os movimentos foram firmes, carregados de tensão acumulada. Havia calor, respiração acelerada, mãos que exploravam caminhos com urgência e descoberta. Não precisei dizer nada. Meu corpo respondeu antes da consciência tentar me impedir. E ali, naquele quarto que sempre foi meu refúgio, eu atravessei a linha que eu mesma tinha desenhado. Depois, deitada, ouvindo ao longe o som distante da televisão ainda ligada na sala, percebi que não era apenas uma traição. Era consequência das discussões ignoradas, das palavras que me diminuíram, do silêncio que eu aceitei por tanto tempo. Ele nem desconfiou. Mas eu nunca mais fui a mesma.